vários textos bíblicos que apresentam agora como a Igreja de Jesus Cristo, apresentada no livro de Atos, agia. Nos últimos domingos do mês de abril, nós pudemos compartilhar em 2 mensagens os princípios, ou seja, o fundamento, a essência do pensamento, dos valores que nortearam a Igreja de Cristo apresentada no livro de Atos. Nós pudemos estabelecer o alicerce, como os tijolos que a equipe da Fazenda Bethesda está produzindo, aquela base primeira para compreender o que levou aqueles primeiros cristãos a serem o que foram. Acima de tudo, nós compartilhamos e vivemos, a partir de alguns princípios encontrados no livro de Atos, aquilo que motivou e aquilo que foi a essência de ser igreja lá no começo de todas as coisas. Tudo começou com um chamado, tudo começou com uma visão. O livro de Atos começa com Jesus confirmando o chamado e encaminhando-os a voltarem para Jerusalém. E diante desta ordem, o texto diz no capítulo 1 de Atos, que eles viram Jesus voltar aos céus. E diante daquela visão foram admoestados pelo anjo que disse: ele voltará. Vocês viram subir, mas ele voltará. E enquanto isso não acontece, sejam igreja. E diz o texto no capítulo 1, a partir do versículo 12, que eles voltaram para Jerusalém, reuniram-se com os outros crentes, com Maria, Marta, Maria Madalena e outros discípulos, e estiveram orando, esperando que se cumprisse tudo aquilo que o Senhor lhes havia dito. O capítulo 2, então, inicia a saga, inicia a jornada maravilhosa de um povo chamado o povo do caminho, o povo da cruz, como alguns os apelidam, porque sim, eles viviam motivados por uma cruz e viviam encorajados por um sepulcro vazio. Ao longo da história do livro de Atos, na verdade, uma história sem fim, é uma história reticente, é uma história que no versículo 31, do capítulo 28, deixa ali 3 pontinhos para nos dar o desafio de nós continuamos aquela história. E aquele povo viveu motivado, viveu esperançoso, viveu corajoso. Nós vimos que era uma igreja grande, apesar de ter nascido pequena, mas logo explodiu. Era uma igreja forte, apesar de ser frágil, sensível, porque era formada de gente, como eu e você. Mas por isso, era uma igreja corajosa, em que vemos homens e mulheres dispostos a morrerem, se preciso fosse, para que esta verdade prevalecesse. O que os motivou? A esperança. O que os fortaleceu? O poder. O que os manteve vivos? O nome de Jesus. E agora eu quero, em mais uma sequência de reflexões bíblicas, ainda em cima do livro de Atos, compartilhar com você o poder que há no nome de Jesus, que fez com que aqueles crentes fizessem a igreja acontecer. Como é que eles viviam? Quais são as perguntas que nós podemos fazer que nos ajudam a entender como uma igreja funciona? Hoje, especialmente hoje, nos nossos dias, com esta complexidade jurídico-social que nós vivemos, a igreja tem muito de empresa na sua estrutura, no seu funcionamento, tem que estar debaixo das leis dos homens, das ordenanças e das ordenações jurídicas, precisa estar de acordo com as regras sociais, precisa cumprir de uma forma rigorosa os ritos de uma convivência social correta, mas ao mesmo tempo tem uma essência que a permite acontecer bem diferentemente de como uma empresa, uma associação, uma organização corporativa funciona. Não sei se os slides estão disponíveis aí, meus queridos, mas eu vou precisar deles para que a gente consiga caminhar compreendendo bem como a Igreja de Jesus Cristo funcionava e como isso nos ensina a praticar e fazer a igreja em ação. Talvez algumas perguntas sejam importantes para nós nesse primeiro momento. Ao olhar o Novo Testamento, ao compreender o livro de Atos em especial, e depois, caminhando pelas cartas do apóstolo Paulo,
também a do apóstolo Pedro, também as epístolas de João, e até mesmo a pequenina epístola de Judas, nós podemos depreender vários ensinamentos práticos de como é que a igreja funciona em contraste com as demais instituições e organizações de sua época. Hoje em dia fala-se muito sobre o crescimento de igreja, fala-se muito sobre o modelo de igreja, fala-se muito sobre as formas de a igreja acontecer, e muitos discutimos qual é o melhor tipo de igreja, qual a melhor forma de funcionamento, qual é o melhor modelo. Durante muito tempo falou-se em modelos de igreja com clínicas e seminários, igreja com propósitos, células, pequenos grupos, redes ministeriais e uma série de outros títulos e apelidos que se deu a metodologias que surgiram como se fossem o grande boom, o grande segredo. Assim como no mundo corporativo, na década de 90, quem viveu bem isso deve se lembrar da época em que se falou sobre reengenharia de estruturas, sobre readequação de departamentos, quando, por exemplo, a gente antigamente falava do departamento pessoal, aí depois falou sobre gestão de pessoas, e agora fala-se de gente. As empresas, quando tratam dos seus recursos humanos, já intitulou, nós estamos tratando de gente. De alguma forma, a gente vê esses desafios de atrelar o conceito, que é bíblico acima de tudo, de existir, de funcionar e de se relacionar, com este desafio de, no mundo corporativo, encontrar saídas de mudanças, de atualizações, de contextualizações das próprias empresas, para não perderem a relevância. O que me impressiona é que tanto empresas, corporações, conglomerados empresariais, mas a própria igreja tem diante de si, ainda que tenham naturezas tão distintas, e especialmente essências tão distintas, e mais, missão tão diferentes, o fato é que ambas têm diante de si um grande desafio: tornarem-se relevantes no seu tempo. Uma experiência das últimas décadas, vividas por aqueles que estudam um pouco mais esse contexto corporativo, foi o que aconteceu com a Kodak. Quando nós éramos jovens, todo mundo lembra já teve uma xereta, lembra? Que era aquela maquininha da Kodak, que você colocava ali um cartucho de filme 35mm, e você tinha que tirar aquele cartucho, levar no laboratório, esperar às vezes 20 dias, 30 dias, para ter uma foto muito da furreca, 9x12, embaçada, ruim, e você só sabia que de um filme de 36 só salvaram 5, depois que você voltava lá e falava assim, vim pegar minhas fotos, aí vinha um saquinho de papel vazio, cadê as 36? Queimaram todas, só salvaram essas 5 azul, elas estão meio azuladas, meio avermelhadas, lembra disso? Quando nós entramos na era digital, a Kodak foi uma das últimas a perder o timing de atualizar a sua tecnologia para a tecnologia digital. E ela quase perdeu o mercado. Mas ela está se levantando porque ela reconheceu que ela precisa readaptar as suas tecnologias. Outra coisa também, num passado bem mais distante, foi quando os japoneses, depois da Segunda Guerra Mundial, reinventaram a tecnologia do tempo, da hora. E eles vieram então com os relógios digitais. Lembra da Casio? Que era a coisa, tinha um reloginho. Meu avô ganhou uma vez, não sei se quando ele fez 60 ou 70 anos, ele ganhou um relógio digital que tinha uma música para cada dia. Era a coisa mais fantástica do mundo. E enquanto tocava musiquinha, tinha umas notinhas musicais que apareciam na tela. Era o videogame da época. Era o PlayStation da época, quando eu tinha aí os meus 9, 10 anos. Era coisa fascinante. Quando o advento do relógio digital surgiu, os famosos relógios suíços tiveram que reinventar a qualidade dos seus serviços, porque a precisão do relógio digital, a durabilidade da bateria e o fascínio por aquilo que é novo colocou em risco o mercado suíço de relógios. No estudo das grandes empresas ao longo da história, vamos perceber que todo tempo foi um tempo desafiador e que impulsionou as organizações a repensarem seus métodos, repensarem suas estratégias
para não perder a relevância. O nosso maior desafio é que nós, como igreja, temos uma mensagem que não mudou e não mudará. A mensagem é a mesma. Mas muitos confundem a mensagem com metodologia e com estratégia. E muitas igrejas perderam a sua relevância por conta desta confusão e não se preocupam, não atinam para a necessidade de, ainda que a mensagem seja a mesma, os valores sejam os mesmos, as definições de certo e errado sejam as mesmas definições de todas as eras, nós precisamos manter também a nossa relevância no mundo de hoje. E como fazer isso? Nós temos um princípio que precisa nos conduzir nesses trilhos de relevância. É aquilo que Jesus Cristo disse em Apocalipse, capítulo 5, versículo 2, eu já li várias vezes nas mensagens anteriores recentemente, em que Jesus faz um alerta à igreja de Éfeso e diz: lembre-se de onde você caiu e volta aos princípios. É interessante que, e aí entra o contraste tão importante, a comparação e até mesmo um certo paradoxo, porque conquanto as empresas e organizações, as associações, as instituições de uma forma geral do mundo em que vivemos, elas careçam de uma atualização constante para manterem-se relevantes, a contradição é que a igreja mantém a sua relevância quando ela mantém os seus princípios e práticas, mas procurando atualizar-se nas suas estratégias. Falar de modelo de crescimento de igreja gera-se muito debate, porque alguns vão dizer que é muito difícil quantificar a qualidade ou qualificar a quantidade. Este binômio de qualidade e quantidade é um desafio para nós, porque muitos dizem que igrejas que têm muita quantidade não têm muita qualidade. É mais fácil você controlar a qualidade em grupos menores, em igrejas menores. Outros vão dizer que é impossível você ter qualidade que não gere naturalmente quantidade. E nós vamos então passar uma geração discutindo o que é qualidade, o que é quantidade, qual é o subproduto da outra, e talvez nós não vamos chegar a algum consenso sobre isso. Mas não há como a gente parar e pensar como ou o que produz o sucesso de uma igreja, o que faz ela estar à frente do seu tempo e diante dos desafios do seu contexto, mantendo a sua relevância e ao mesmo tempo mantendo os seus valores e andando nos seus princípios. Quais são os parâmetros que nós poderíamos definir? Quais são os parâmetros que nós poderíamos escolher ou apontar como sendo os parâmetros e o jeito melhor de fazer a igreja funcionar? Muitas vezes nós fazemos isso comparativamente. Muitas vezes até machucamos os outros sem a intenção, ou às vezes com a intenção, quando nós fazemos comparações. A igreja da rua tal é muito melhor que a nossa. Ou então, no excesso de vaidade, dizemos, não tem igreja melhor do que a nossa. E nós estamos dizendo com esse tipo de afirmação, que nós descobrimos o jeito de fazer a coisa funcionar, e que nós então estabelecemos os parâmetros da excelência. Mas a igreja de Cristo não subsiste e não existe por meio da comparação. Ela existe e acontece por meio de uma identidade que é, antes de tudo, bíblica, mas também relevante ao seu contexto. Porque uma coisa que nós precisamos aprender e assimilar é que a igreja precisa existir para o seu contexto. E muitas vezes nós podemos fazer algo que é muito bom e relevante para a nossa realidade, mas não funciona em outro contexto, às vezes até bem próximo de nós. Domingo passado eu tive o privilégio de compartilhar e celebrar 74 anos de uma das nossas igrejas filha. A primeira igreja de Santa Cruz, aos 74 anos, é uma igreja que é filha nossa. E eu estive lá, convite do pastor da igreja para celebrar. Povo querido, povo amado, mas um culto bem diferente do nosso. E acredite, não é pior nem melhor. Eu voltei de lá apenas com uma certeza, é diferente. Povo batista,
contribui com missões, contribui com a obra social no Rio de Janeiro, uma das principais mantenedoras da obra social da Cidade Batista. Mas o estilo de culto, muito diferente do nosso. O auditório, muito diferente do nosso. As pessoas, um pouco diferentes de nós, apesar de sermos todos cariocas. Mas certamente aquilo que funciona tão bem aqui, não funciona lá. E também aquilo que funciona tão bem lá, talvez se nós forçarmos uma entrada aqui, não vai ter eco, não vai ter resposta. Qual é o nosso desafio? É reconhecer que parâmetros ou métodos que sejam melhores aqui ou melhores lá, necessariamente não se apliquem simultaneamente, concomitantemente em ambientes e contextos diferentes. E aí a gente pergunta, quem pode ensinar a quem? Qual é o exemplo que temos? É a primeira igreja batista de Curitiba? Ou somos nós querendo nos tornar referência para o Brasil Batista? Não. A nossa referência precisa ser aquilo que está lá nos princípios. A nossa referência e a nossa identidade não pode estar fundamentada em modelos de cases de sucesso, mas precisa estar na Bíblia aberta, aplicando ao nosso jeito de ser aquilo que a igreja era e aquilo como a igreja fazia. E a partir daí, então, extrair e dizer, é assim que a igreja de Cristo funciona, em todos os tempos, em qualquer contexto, com qualquer tipo de pessoas. Na China, no Paquistão, como os irmãos ouviram domingo passado, com o testemunho do pastor Daniel e da irmã Priscila, médica, que estão indo agora em junho para o Paquistão, servir ao Senhor, num contexto totalmente contrário e diferente do nosso, mas lá a igreja de Cristo cresce. Lá o povo de Deus tem sucesso. Lá vidas estão sendo transformadas. Num lugar onde não pode ter templo, num lugar onde não pode ter EBD, num lugar onde o pastor não pode se identificar como pastor, mas a igreja de Cristo acontece. Porque nós normalmente dizemos que o que faz uma igreja ter sucesso é aquilo que é baseado no nosso jeito de ser, no nosso jeito de pensar. Mas quando nós nos deparamos e nos confrontamos com a Bíblia, e nós extraímos da própria Bíblia aquilo que é a igreja de Cristo, então nós vamos compreender por que as igrejas crescem em lugares tão diferentes, com pessoas tão diferentes e fazendo coisas tão diferentes, que muitas vezes para nós pode parecer absurdo, mas é o que funciona, porque é o jeito de Deus fazer a igreja acontecer. Por isso é importante que a gente, olhando para o livro de Atos, a gente faça algumas perguntas importantes acerca daquela igreja. Ler o livro de Atos, pelo menos umas 5 vezes, de uma vez, do início ao fim, precisamos perguntar aquele texto, como é que essa igreja se organizava? Como é que esta igreja se relacionava? Como é que as pessoas eram irmãos uns dos outros? E também como é que elas se posicionavam e se relacionavam com aqueles que estão do lado de fora dela? A igreja do livro de Atos tem muito a nos ensinar, tanto pela maneira como se relacionavam entre si, como membros de uma igreja, mas especialmente como eles interagiam com o seu tempo. E se tem uma coisa que para nós é desafiador hoje em dia, é o nosso relacionamento com o mundo. Nós falamos uma linguagem de gueto, nós temos um evangeliquez, um jeito de agir e falar, nós só conseguimos lidar bem conosco mesmos, a gente só se sente à vontade em reuniões em que todos são crentes, e nós desaprendemos a conviver num mundo tão diferente, a aceitar o desafio de enfrentar e confrontar a ameaça que o mundo nos é, diante dos seus valores, da sua mensagem. Mas a igreja do livro de Atos nos ensina, nos ajuda a estabelecer parâmetros de como eles se relacionavam com os de fora tão bem, de tal maneira que, como diz o livro de Atos, capítulo 2, eles caíam na graça de todo o povo. Também podemos perguntar como é que eles agiam dia a dia. Era uma igreja domingueira, como a maioria das nossas igrejas é? Os crentes daquela época eram como a maioria de nós, que depende do domingo para lembrarmos que somos crentes em Jesus? Ou somos crentes todos os dias e vivemos todos os dias a preocupação de tornar Cristo conhecido da nossa geração? E de uma forma prática, quando eles estavam reunidos, como é que eles tomavam decisões? Temos um padrão de decisões deste mundo socialmente organizado,
politicamente estabelecido. Temos os padrões dos ismos, convencionados ao longo desses séculos. O capitalismo, o socialismo, a democracia, a teocracia, a ditadura, o governo absolutista, monarquia, presidencialismo, parlamentarismo. Será que de alguma forma esses princípios se aplicam à forma como a igreja tem que funcionar? Será que o conceito socialmente popularizado de democracia é aquilo que a Bíblia ensina como a igreja funcionava e decidia as suas questões? O livro de Atos precisa responder essas perguntas. Porque nós nos acostumamos a ser uma igreja pautada no nosso jeito de ser e nos distanciamos, como a igreja de Éfeso, pautada na coragem de ser a igreja da Bíblia. E muitas vezes nós nos desviamos desses trilhos porque a igreja foi se moldando às novidades do seu mundo, dos seus contextos. A igreja foi paulatinamente agregando os valores de um mundo tecnologicamente avançado, mas foi perdendo os seus princípios, foi se afastando dos seus valores, foi agregando a ela novidades, sistemas políticos. Não foi reagindo como deveria muitas vezes aos absurdos de uma era, de uma época, quando a igreja se calou diante de injustiças sociais, quando a igreja não se posicionou diante das injúrias contra a humanidade. E nós vemos que lá no princípio a igreja esteve no mundo para fazer diferença, mas ao longo do tempo nós nos acostumamos a fazer uma igreja muito mais acomodada e moldada ao nosso jeito de ser social, ao nosso jeito de fazer política, e nós nos esquecemos que há um princípio revelado nas Escrituras. Quem é que mandava naquele pedaço? Quem é que tinha autoridade? Quem é que governava a igreja de Jesus? Não só a forma como eles tomavam decisões, mas quem eram as pessoas responsáveis por tais decisões? Qual era o grau de responsabilidade que eles tinham? E acima de tudo, olhando para os crentes daquela igreja, qual era o nível, o grau de compromisso e comprometimento que aquelas pessoas intituladas e apelidadas pela primeira vez em Antioquia como cristãos, qual era o compromisso que esses cristãos tinham com a sua organização? Era algo que eu dou meu dízimo e agora a igreja faz o que tem que fazer? Na verdade, nós vamos descobrir que o compromisso era total, em que muitos ali estavam dispostos a morrer por aquela verdade absoluta, aquela verdade completa que eles aprenderam e ouviram falar por meio de Jesus. Eu quero hoje, portanto, compartilhar com os irmãos 3 práticas, ou seja, como é que aquela igreja vivia. E a primeira delas, eu não quero estabelecer aqui uma ordem progressiva do mais importante para o menos importante. Na verdade, eu quero colocar todas elas sobre a mesa e dizer, é assim que se compõe a igreja. Mas não há como negar que este primeiro elemento, esta primeira prática, é de alguma forma, sim, algo essencial, fundamental, e até porque ela é o que aparece logo no comecinho da narrativa histórica da igreja do livro de Atos. Primeira prática daquela igreja, era uma igreja que vivia na dependência de Deus. Como eu disse nos estudos anteriores, nós poderíamos extrair muitos outros textos bíblicos, mas eu selecionei alguns apenas. Talvez você, nos seus estudos bíblicos, possa até encontrar outros versículos que também fundamentem essas mesmas práticas, e até, se você quiser contribuir com a minha lista, fique à vontade. Seria muito interessante se você, à luz do que nós temos conversado nesses cultos, você disser, pastor, o texto tal também não fundamenta isso que você disse? Seria muito enriquecedor para nós. Mas eu selecionei alguns textos que vão mostrar como é que aquela igreja vivia, agia, como aquela igreja acontecia em total dependência de Deus. Os versículos estão na tela para a gente andar mais rápido um pouquinho. E logo o primeiro texto é o capítulo 1, versículo 4, quando diz que certa ocasião, enquanto comiam com eles, Jesus lhes deu esta ordem: não saiam de Jerusalém,
mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Eu destaquei, está bem pequeno para vocês verem, mas é o versículo 4, capítulo 1, e eu destaquei em negrito a expressão que Jesus disse: esperem pela promessa. Só sabe esperar aquele que aprendeu a depender. Só sabe esperar aquele que aprendeu a confiar. E Jesus está dizendo aos discípulos: esperem, no tempo certo as coisas irão acontecer. Isto é dependência de Deus. No versículo 14 do mesmo capítulo 1, logo depois de terem voltado da experiência de ver Jesus subir aos céus, o texto narra que todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Destaco aqui que eles se reuniam em oração, sempre. Voltando aos valores, que um deles era a oração, mas agora eu estou mostrando como isso era uma prática. O sempre aqui enfatiza a frequência. Não pode ser, a igreja não existe se oração fizer parte apenas de um planejamento ocasional. A igreja não pode ser sustentada por cruzadas de oração, ou na esperança de que cultos matutinos de oração façam a coisa acontecer. Abençoam, sustentam sim. Como é bom saber que temos culto de oração, rede de intercessão, culto matutino de oração às 6h30, mães que oram. Como é bom saber que temos programas de oração. Mas se você fizer um saldo, onde é que essas reuniões acontecem? Sempre aqui. E o que eu percebo é que as igrejas, a igreja do Novo Testamento, especialmente aquela igreja de Jerusalém, ela fazia com que a oração fosse algo frequente no seu jeito de viver. Sempre em oração. Mas nós reduzimos oração a um programa de oração, a um horário de oração, a uma reunião de oração. E quanto mais reunião de oração, mais a igreja é forte. Mas não adianta muito as reuniões de oração se os crentes não descobrirem que a sua vida também precisa ser diariamente sustentada pela oração. Crentes que oram, crentes que fazem da oração um estilo de vida. Versículos 24 e 25 do mesmo capítulo 1 diz: depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses dois tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Diante de dois, eles tinham que escolher um para substituir Judas. Sabemos que Matias foi escolhido. Mas como ele foi escolhido? Pela oração. Na dependência de Deus. Mostra-nos qual desses dois tens escolhido para assumir este ministério. A dependência de Deus era a marca do jeito daquela igreja viver. No capítulo 6, versículo 6, diz assim: apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram, os apóstolos, e lhes impuseram as mãos. Todos os momentos que aquela igreja tinha de tomar uma decisão, tinha de dar o próximo passo, tinha algo a decidir ou agir, eles faziam por meio da oração. No dia seguinte, versículo 9 do capítulo 10. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. A gente não vê aqui a preocupação de estabelecer um programa de oração, mas percebemos que a liderança daquela igreja era uma liderança que aprendeu a viver na dependência de Deus. Como enfrentar o desafio, no caso do capítulo 10, de falar a um gentio? Pedro estava diante de um grande conflito ideológico. Deus havia chamado para fazer a pregação do evangelho a um gentio, a alguém que era considerado como impuro. Imagina o dilema deste homem agora para tomar uma decisão de prosseguir, de dar o próximo passo, se não fosse pela dependência de Deus. De enfrentar o desafio, de enfrentar o dilema, de estar diante de um conflito, se não fosse pela oração. E no capítulo 3, versículo 3, finalmente diz assim: depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Apenas 6 exemplos, dentre alguns outros, no livro de Atos, para mostrar que a oração tornou aquela igreja dependente de Deus. Na prática, o que isso realizou? O que isso fez acontecer? Na prática,
Viver na dependência de Deus promove uma igreja que tem experiências com Deus para contar. Uma igreja que ora e uma igreja que aprende a depender de Deus para as suas soluções e para as suas decisões, é uma igreja que depois vai ter experiências para contar de milagres, de provisões, de respostas inesperadas, de surpresas que Deus faz com o seu povo. Além disso, é uma igreja que aprende a confiar. Que olha, nós estamos às vésperas de um tempo em que a igreja precisará mais do que nunca exercitar a sua confiança em Deus. A oposição tem se levantado, as perseguições parecem que vão se tornar cada vez mais sistemáticas, as decisões deste nosso governo, em todos os âmbitos, não é uma questão partidária não, seja neoliberal, seja conservadora, seja uma ideologia socialista, todos eles de alguma forma estão colocando de lado a instituição religiosa chamada igreja. E nós estamos às vésperas de ver um tempo em que certamente, mais do que nunca, precisaremos aprender a viver na dependência de Deus, a confiar que ainda que a oposição seja severa, a igreja nunca morreu e não morrerá até que Cristo nos leve de volta para o céu. E também na prática, viver na dependência de Deus dá a nós a segurança na hora de tomar as decisões. Porque decisões tomadas como fruto de oração dão-nos a paz de que Deus está nisso. Quantas vezes demos o próximo passo, ou quantas outras vezes recuamos? Me vem à mente, quando estava pensando neste último item aqui, desta primeira parte, quando nós pensamos há alguns anos em comprar um apartamento neste prédio aqui do lado. Tínhamos tudo para comprar um apartamento com a intenção de bloquear o prédio e paulatinamente indo comprando os outros até que os 9 fossem nossos, 6, desculpa, são 2 em cada andar, até que os 6 fossem nossos e nós pudéssemos ter esse prédio aqui da esquina como uma propriedade da nossa igreja. E quem foi comigo lá, os irmãos da liderança que me acompanharam no leilão, lá no Tribunal de Justiça, vimos que foi uma luta muito intensa e que no final das contas nós chegamos no nosso limite. E descobrimos depois, por uma conversa muito informal com quem comprou, que ele estava disposto a dar só mais um passo. Se nós dessemos 2, a gente comprava o apartamento. Mas por que nós paramos? Porque naquela época a liderança orou, a igreja orou, e nós estabelecemos um limite. E nós não queríamos ir contra aquilo que nós mesmos tínhamos colocado em oração diante de Deus. Humanamente falando, disse assim, puxa, mais R$5.000 a gente vencia o cara no leilão. Mas nós chegamos no nosso limite, nós tínhamos orado por aquilo. Havíamos colocado diante de Deus. Aquilo nos trouxe uma paz. No mesmo ano seguinte foi quando nós compramos a fazenda Bethesda. Deus tem os seus planos perfeitos. E quando a gente ora, a gente tem a segurança de que, ainda que as respostas obtidas não tenham sido as nossas respostas, a gente vive na confiança, como disse antes, e na segurança de que tomamos a decisão cuidados por Deus. Uma igreja que vive e age na dependência de Deus é uma igreja que tem, como eu acabei de dizer agora, dentre tantas outras, experiências para contar. É uma igreja que tem testemunhos para dar, porque aprendeu a viver em confiança e a segurança de que tudo tem sido feito sob o cuidado e orientação de Deus. A segunda prática que eu quero destacar hoje é que era uma igreja cuja liderança foi escolhida, foi nomeada, foi reconhecida por orientação de Deus. Uma liderança divinamente escolhida. Para isso eu tenho 2 versículos. Se você encontrar outros, ótimo, contribua. Mas esses 2 para mim são suficientes para dizer que aquela igreja era uma igreja que se organizava e que organizava a sua liderança por meio da total orientação divina. No capítulo 6, versículo 5, quando os apóstolos descobriram que as viúvas gregas estavam sendo esquecidas, e eu disse há alguns domingos que panela não é um problema de hoje, já era um problema antigo, mas é bom que eu repita o seguinte, alguém usou essa expressão quase que contra mim essa semana que passou, e eu preciso fazer uma correção. Eu não disse que panela é coisa boa não, tá? Eu só disse que é um problema que existe desde antes de tudo começar, mas é um mal que estava destruindo a igreja e que os apóstolos tiveram que imediatamente trabalhar sobre esse problema. E grupo pequeno não é panelinha não, fique tranquilo, depois a gente vai chegar lá, tá?
Fique tranquilo, tire isso da sua cabeça. Pequeno grupo não é panelinha. Pequeno grupo é pequeno grupo. O que estava acontecendo aqui era diferente. As mulheres gregas, por serem gregas, elas estavam sendo deixadas de lado. Era o preconceito, era a separação social, era, como eu disse, o mundo influenciando a igreja. Porque era a igreja repetindo dentro do seu organismo aquilo que acontecia lá fora. E olha o alerta para nós. Muito cuidado, para que aquilo que o mundo faz e aquilo que o mundo é, não nos influencie. E ali naquele contexto foi necessário, os apóstolos reunidos disseram assim, olha, não estamos dando conta de cuidar de todo mundo. Ou a gente se dedica ao ensino da palavra e à pregação do evangelho, com exclusividade, com primor, ou a gente não vai conseguir atender ao cuidado e à necessidade das nossas viúvas que precisam do nosso apoio. A obra social era algo que vinha do judaísmo. A lei, ela é essencialmente social. A lei era essencialmente igualitária. Deus, quando entregou a Moisés a lei, ele tinha a preocupação de estabelecer não só uma instituição religiosa, mas especialmente uma sociedade de igualdade, de respeito. A lei de Deus, ela é social. Guarde bem isso no seu coração. E a igreja de Cristo, ela estava apenas dando continuidade àquilo que eles aprenderam na lei de Deus, que era cuidar de todos. Se você estudar o Deuteronômio e também o Levítico, você vai descobrir ali cuidado com os estrangeiros, cuidado com os pobres, com as viúvas, com os órfãos. Era o cuidado para que a justiça fosse exercida sempre com equilíbrio. Você deve saber, ou pelo menos se lembrar, do ano do jubileu, quando de 50 em 50 anos, os israelitas eles tinham que devolver as terras, eles tinham que libertar escravos, eles tinham que cancelar dívidas, porque Deus sempre se preocupou com a justiça. O reino de Deus é justiça. E o que estava acontecendo ali, os apóstolos perceberam, opa, o cacoete do mundo está alcançando-nos, e as viúvas gregas que estão sendo convertidas estão sendo esquecidas, porque dentro do contexto da igreja nós estamos repetindo a injustiça do mundo. E o que eles fazem? Vamos escolher entre nós homens que sejam espirituais, tementes a Deus, para cuidar desta obra. O versículo 5 diz assim: tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Primeira comissão batista feita naquela época. Não sei se tinha pretensão de ser o ministério diaconal, falei com isso ele semana passada, porque a figura, a palavra diácono, diaconia não aparece, muito menos o título diácono não aparece aqui. Aparece apenas homens espirituais e tementes a Deus. Qual foi a qualificação aqui? A estratégia foi inteligente, porque eles incluíram até Nicolau, que era um grego convertido ao judaísmo. Por quê? Porque eles precisavam de alguém que soubesse interagir com as viúvas gregas. Eles precisavam, nesta comissão multidisciplinar aqui, homens que tivessem experiência, homens que tivessem qualificação e homens que tivessem acesso. Porque seria muito esquisito também, numa comissão de 7 ali, colocar todos os judeus, se eles mesmos não sabiam se organizar e nem lidar com a cultura grega. Então, de forma muito inteligente, trouxeram Nicolau e disseram: Nicolau, você vai ser o nosso assessor, o nosso consultor para assuntos da cultura grega, para que a gente consiga ser relevante para essas mulheres gregas. Mas a essência aqui é que a qualificação, não estou dizendo de característica, qualificação foi homem espiritual e temente a Deus. A igreja de Cristo precisa aprender a escolher os seus líderes pela forma mais espiritual que é necessária. Claro, vemos características, como foi aqui. Eu tenho certeza que Nicolau, e especialmente o aposto que foi feito a ele, explicando que ele era convertido ao judaísmo, era um gentio, significa que era alguém de fora, ou seja, tinha estratégia, tinha inteligência na prática da escolha da liderança, mas o que se destaca era homem espiritual e temente a Deus. Depois, mais adiante, quando o Espírito Santo conduz a igreja ao chamado missionário para Antioquia,
O versículo 2 e 3 do capítulo 13 diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Separem-me Barnabé e Saulo. Não foi por currículo. Barnabé, aliás, o currículo de Saulo, vamos ver um texto mais adiante, é muito interessante ver que Saulo tinha todas as prerrogativas para nunca ser lembrado pela igreja na sua época. Mas por que ele foi escolhido? Porque o Espírito Santo orientou desta maneira. O que isso nos ajuda na prática? Dizer que a igreja escolhia a sua liderança por meios espirituais, na prática, significa dizer que para nós os parâmetros são espirituais. É um dilema para nós, porque, como eu disse, o cacuete do mundo muitas vezes nos influencia, e a gente quer tornar a igreja uma organização corporativa, em que a gente quer o currículo, em que a gente vê as qualificações meramente humanas, as habilidades técnicas, mas se esquece que para o reino de Deus é preciso maturidade, é preciso confiança, é preciso temor a Deus, é preciso integridade, é preciso alinhamento, amor à causa, é preciso comunhão. Os valores para a liderança no corpo de Cristo são valores espirituais. A pessoa pode ser o bambambam, pode ser o magistrado no mundo em que vive, pode ser o top da ciência em nosso contexto social e acadêmico de hoje, mas se ele aqui dentro não amar a palavra, se ele não servir aos outros, se ele não tiver a visão do reino, se ele não compreender o que a Bíblia lhe ensina, ele pode servir muito para a nossa sociedade, mas muito pouco para o reino de Deus. Os valores das escolhas são espirituais. Segundo, que na prática, isso também esvazia a má política. Por que eu adjetivei política? Porque o conceito de política, ele é neutro. Política é a habilidade de negociar e tomar decisões. Quem aprendeu, hoje a matéria é ética, né? Dos nossos filhos, mas na minha época era organização social e política. Na época do Mataruna era educação moral e cívica, não era? Viu? Nós aprendíamos que política é neutra. O que a torna má ou boa são os políticos. E por isso que hoje é tão fácil você dizer que a política é ruim. Por quê? Porque os políticos são ruins. E volto a dizer, não é privilégio de um partido, não. História nos dá a confirmação de que nós precisamos de uma lavagem geral, para que a gente pudesse resgatar algo que a política pode ter de boa. Mas trazendo para o nosso contexto, quando nós lidamos com escolhas de liderança espiritualmente, nós excluímos aquilo que é mal na política, que são os acordos escusos, que são os interesses pessoais, que são as alianças feitas por fora, que é o paralelismo nas tramitações. Quando fora dos nossos fóruns legítimos, a gente se organiza, a gente cria, a gente faz campanhas, a gente mobiliza pessoas. Isso é má política. É má política quando você se esquece de que a Igreja de Cristo é um organismo espiritual e que precisa se viver e acontecer por orientação do Espírito. Além disso, o exercício da escolha de liderança espiritualmente nos ajuda a vencer, a não dar espaço para a vaidade. E é uma coisa que destrói a Igreja de Cristo. Quando nós nos preocupamos com os títulos, eu faço parte da diretoria, eu sou o presidente da igreja. Eu faço com alegria. E digo, faço isso com responsabilidade e amor.
eles eram, antes de tudo, servos. Não importa se eu tenho cargo, não importa se eu sou presidente, não importa se eu sou secretário, se eu sou coordenador, se eu sou relator de comissão, se eu sou isso ou se eu sou aquilo, não importa que eu estou servindo a Deus e aos outros, e foi o Espírito Santo que me chamou para fazer a obra acontecer. Portanto, quando nós escolhemos a liderança por meios espirituais, nós não damos espaço para a vaidade e abrimos espaço para exercitar a valorização de todos os crentes por meio dos seus dons espirituais. Na igreja de Cristo, há lugar para todos fazerem. Alguns, por contingência e necessidade, acabam assumindo lugares que têm títulos, que são uma posição de liderança formal, um cargo, como assim chamamos. Mas quando nós entendemos que a igreja acontece espiritualmente, nós entendemos que na prática você também tem parte neste corpo. E você tem dons espirituais que Deus deu para você exercer a sua liderança, para você contribuir e cumprir o seu papel como corpo de Cristo. Por último, para hoje, a igreja agia em obediência. A primeira prática que vimos era uma igreja que aprendeu a viver na dependência de Deus. Era uma igreja também que tinha a sua liderança escolhida espiritualmente. E por último, para hoje, era uma igreja que aprendeu a viver em obediência. E alguns textos importantes para nós aqui. Eu selecionei alguns textos a mais, até uma questão estratégica mesmo, para você entender como aquela igreja tinha como motivação principal a obediência. No capítulo 8, verso 26 e 27, Filipe ouviu do anjo a seguinte ordem: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. Essa expressão, nesse ritmo e nesta configuração, ela vai aparecer muitas outras vezes no livro de Atos. Ele se levantou e partiu. Depois, no capítulo 9, é um texto maior, e é muito curioso, é muito, muito precioso essa narrativa. Quando Paulo leva o tombo na estrada para Damasco, ele é recolhido, ele é levado, e Deus fala a um homem chamado Ananias e diz o seguinte: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Olha como os crentes aprendiam a responder a Deus: eis-me aqui, Senhor. Fala, vamos embora, agora vem chumbo grosso, mas eu estou preparado. Fala, Senhor. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Agora vem o nosso dilema. Olha que coisa preciosa. Como a igreja é feita de gente como você e eu. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Os missionários que têm uma vocação especial pelo ministério prisional são muito Ananias, muitas vezes. E aí diz assim: ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Trazendo para o seu dia hoje, para você entender esse dilema. Eu não sei quem é, porque acho que é uma organização que não tem essa estrutura muito bem definida e não está clarificada. Mas digamos que descubram-se lá o líder do Estado Islâmico. Para tornar a coisa mais pessoal, vamos usar o exemplo do já falecido, acho que ele está morto, Osama Bin Laden. Acho que ele está morto. Teoria da conspiração, né? Bin Laden cai na estrada em que ele estava andando lá no Paquistão, lá naquela casa onde dizem que ele foi achado. E ele estava indo comprar um pãozinho na esquina e de repente ele cai no chão, tem uma visão. E aí o irmão Youssef recebe em casa, e agora o outro irmão, Khalil, vai receber uma missão de Deus e diz: olha, tem um cara lá na casa do Youssef, e o nome dele é Osama Bin Laden, ele está orando. Vai lá e prega para ele o evangelho de Jesus. O irmão Khalil, Purim, vai dizer assim: eu não, pastor. Eu não, Senhor. Eu não, manda outro. Esse não é aquele cara que derrubou as 2 torres gêmeas lá? Não é aquele cara lá da guerra do Afeganistão? Estou fora. Eu não vou mesmo. Mas diz o texto assim: vá. Este homem é meu escolhido
para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. Eu me emociono, irmãos, porque é maravilhoso ver a graça de Deus alcançando o improvável, realizando o impossível. Saulo era um matador de cristãos, mas ele alcançou a graça. E diante dele agora estava Ananias, vivendo o dilema de obedecer ou não, correr o risco ou não. Diz assim: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Imagina alguém chamado, está na pele de Saulo ainda. Ele matou, agora ele vai morrer, mas vai morrer por me amar. É uma transformação, irmãos, que faz a igreja acontecer. E aí diz o texto: então Ananias foi. Está grifado aí na tela, se você puder enxergar. Então Ananias foi. Nós precisamos de mais crentes que aprendam a obedecer como Ananias, que aprendam a obedecer como Filipe, ainda que as ordens sejam as mais absurdas aos nossos olhos. Pedro também, exemplo de obediência, versículo 19 e 21, capítulo 10. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, qual a visão? Aquela visão que ele teve do lençol caindo, e Deus dizendo para ele: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei, aquilo que eu criei. Simão ainda estava pensando sobre aquilo. Deus disse assim: Simão, 3 homens estão procurando você, portanto levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviarei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. A prontidão em obedecer, sou eu, estou aqui, pronto, vamos embora. Por que motivo vocês vieram? Estou pronto para obedecer. Capítulo 16, versos 9 e 10. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve a visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. E no capítulo 20, versos 22 e 24, o apóstolo Paulo, despedindo-se dos anciãos de Éfeso, ele diz assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Aquela igreja é a igreja de Jesus, porque a obediência era a forma mais evidente de mostrar amor ao Cristo ressurreto. O que isto se cumpre na prática? Viram que para cada atitude estamos aplicando de uma forma prática. E por último, na prática, viver em obediência resulta em atender ao senso de urgência. Todos esses, Filipe, Pedro, Ananias, Paulo e outros, Silas, Barnabé, Timóteo, Marcos, Dorcas, Miriam, todos esses, no contexto do Novo Testamento, e especialmente no início da igreja, entendiam que era a hora de falar de Jesus, não podia ser adiado, nenhuma oportunidade podia ser perdida. Prova também, além de mostrar o senso de urgência, prova a maturidade da fé desses homens e mulheres. Crentes maduros são crentes obedientes. Crentes maduros são aqueles que estão prontos para dizer sim, ainda que soe tão absurdo aquilo que Deus está nos mandando fazer. Mas por quê? Nós dependemos dele. Nós sabemos o que é oração. A oração nos dá coragem. E quando temos coragem, fica menos difícil obedecer. E aí, quando nós somos obedientes, nós testamos, provamos e aprovamos o nosso grau de comprometimento com o amor que Deus tem por nós. A nossa obediência atesta o grau de amor que temos por aquele que nos chamou. Quanto mais amamos, mais obedecemos. Lembro-me com carinho de um testemunho dado pelo irmão Rubem Amorese, um líder leigo da Igreja Presbiteriana do Plano Piloto, em Brasília, do Planalto, Igreja Presbiteriana do Planalto. Uma vez ele escreveu um texto sobre o seu relacionamento com seu filho, e ele disse que o seu filho, ainda pequeno, subiu no sofá, ficou um pouquinho mais alto que ele, e no topo da sua arrogância disse assim: pai, quando eu estiver desse tamanho, eu vou precisar te obedecer ainda? E aí o pai, o Rubem, na sua simples sabedoria, disse, olhando para o alto, né? Ele estava, mas filho, isso eu não me preocupo com o seu tamanho, porque se você me amar, você vai sempre me obedecer. É isso que Deus quer de nós. Como aquela igreja no livro de Atos,
O nosso amor a Deus se manifesta pela nossa coragem em dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Uma igreja em ação é uma igreja que está pronta para obedecer àquilo que Deus está nos mandando fazer. Preparemo-nos, porque Deus tem muito a fazer por meio de nós. Gostaria que você refletisse agora sobre a profundidade do seu amor ao Senhor. Este amor que foi demonstrado na cruz e este amor que foi revelado e manifestado por completo no poder da ressurreição. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós somos lembrados que Ele nos amou tanto e que o nosso compromisso deve ser tão grande quanto o amor dele por nós. Nós vamos ouvir o coro Osana cantar. Enquanto isso, eu convido você a orar, a preparar-se, a colocar o seu coração disponível diante do Senhor, para que aquela igreja do livro de Atos seja a nossa igreja hoje. Uma igreja que aprendeu a viver em dependência de Deus. Uma igreja que sabe que a sua liderança precisa ser uma liderança espiritualmente afirmada e confirmada. E que a obediência é uma grande marca do nosso amor ao Senhor.
Amém.